E aí, pessoal, estamos aqui com o grande mestre Krikor Mektaryan, fazer uma entrevista para tentar entender como é que ele chegou aonde é que ele chegou, né? A gente já sabe hoje, vendo vídeos de YouTube, Twitch, chess.com, torneios, mas agora é o famoso viver nos louros, né? A gente quer saber como é que foi para chegar até lá, né? Só mais umas informações: o Krikor é 2 vezes campeão brasileiro, tem 32 anos de idade, foi grande mestre aos 22, é isso? Quantos anos você tinha? 23 para 24 eu tinha. 23 para 24. Eu tô com 33 anos hoje. Bom, erramos a matemática aqui, ainda bem que não vale a nota. Tudo bem. Mas vamos lá. Então, começar com perguntas fáceis. Quando é que você começou a jogar? Eu comecei a jogar com 6 para 7 anos eu tinha. Legal. E quando é que você criou gosto pela coisa? Pela coisa? Sim, as primeiras competições foram com mais, tipo, Campeonato Paulista foi com 10, 11 anos. O primeiro Paulista que eu joguei acho que foi em 97 eu joguei. A gente tinha 10 para 11 anos. Mas assim, eu digo assim, quando a gente aprende a jogar xadrez, sei lá, jogar dama, jogar buraco, jogar qualquer coisa, é um jogo, né? Quando é que se tornou um pouco mais do que só mais um jogo? Acho que demorou bastante. Assim, eu gostava muito, né? Conheci muita gente, a gente viajava, que era uma coisa legal, assim, de poder viajar, conhecer o pessoal de outros estados aqui no Brasil. Mas agora eu comecei a levar a sério, treinar mais e me empolgar mesmo. Acho que eu tinha devia ter uns 13, mais ou menos, 12, 13. Eu comecei a pegar uns livros aí, comecei a sentar e queria me desenvolver, não só brincar e, assim, jogar e ter resultado, né? Entender que também precisava treinar para poder apreciar mais ainda aquilo que eu comecei a gostar tanto, que era o xadrez. Legal. Então leva a seguinte pergunta, né? Nessa época, então, para os 12 para 13 anos, né? Você tinha alguma rotina? Tem algum livro que você gostou muito, que você acha que te ajudou? Contato com treinadores? O que fez você evoluir nessa fase? Me ajudou muito. Eu comecei a treinar. Tinha um professor bem no começo, assim, que era uma coisa totalmente lazer, assim, que meu pai conheceu o professor lá do clube, o Carlinhos, meu primeiro professor. Depois eu tive um tempo com o Adriano Caldeira, mas os principais treinadores foi o James e o Peliquiano. E aí quando eu comecei com eles, eu devia ter essa idade, 12 para 13, então eles começaram a me motivar também por isso. E um livro que eu gostei bastante, que eu li nessa época, era um livro sobre o Kasparov, acho que é do Luiz Santos, é um livro de um mestre português, acho que ele é um MI português, que é Kasparov, Rota de um Campeão, uma coisa assim. E aí mostrava as partidas dele no começo dos anos 80, assim, até o começo dos anos 80 no máximo, né? E o que eu fazia muito, então, eu comecei a pegar um livro como esse, mas o que eu fazia de rotina era o livro do Heinfeld, aquele 1001 combinações. E eu ficava ali no tabuleiro, ficava lá na sala, em casa, no tabuleirinho, botava as posições e tentava sempre resolver a tática, né? Então minha rotina era essa, era esse livro de combinações, foi o meu primeiro contato com o livro, e livro de partidas mesmo do Kasparov. Foram essas duas coisas que acho que me ajudaram a se desenvolver nessa época, e aí começando o treino com os professores de uma maneira mais focada, me ajudou demais a criar uma base, né, nos anos seguintes. Legal. E você, uma coisa que é muito comum na garotada, e acho que você não vai poder negar porque até hoje você faz, é o famoso jogar blitz, jogar muito blitz. O que era, assim, você exagerava, você acha que era uma recreação boa, gostava muito de jogar? Até que ponto foi útil e se chegou a algum ponto que pôde atrapalhar? Exagerava bastante, com certeza. Porque eu queria a conta no ICC quando começou em 99, foi, né? Tava nessa época aí, com 13 para 14 anos, 13 anos. Foi na época que eu comecei a realmente ter muito contato, como eu falei, né? Com os treinos, com professores, e aí muita prática mesmo na internet, né? Até certo ponto ajudou muito, com certeza, a pegar ritmo, né? Era uma maneira de você jogar com alguém qualquer hora do dia. E era uma super novidade. Então acho que me ajudou bastante nisso. Acho que, por outro lado, me limitou um pouco, porque eu comecei a jogar muito partidas de 1 minuto, né? Que a gente sabe que aí é bem diferente do Blitz, né? O Blitz eu acho que tem muita coisa legal. A partida de 1 minuto já é difícil você extrair coisas positivas mesmo pro seu jogo, né? Então eu fiquei muito viciado nisso por muito tempo. Acho que se eu conseguisse controlar essa prática, nem que fosse excessiva, mas mais pro Blitz,
acho que teria ajudado um pouco mais no progresso, né? Acho que partidas de 1 minuto acho que limitou um pouco o progresso, mas a prática é importante. É difícil você dosar qual que é o ideal, né? Isso é muito difícil. Claro. Mas eu acho que é uma coisa que ajuda sim. A certo ponto ajuda a ter uma prática para você entender como é que as coisas se desenvolvem ali, né? Contanto que você minimamente considere o que você está fazendo, não analisar as partidas a fundo, mas perceber mais ou menos como é que você está jogando, enfim, tentar extrair alguma coisa positiva dali e pegar a prática. Então eu não acho que é só negativo o Blitz, não. Claro. Acho que muito excesso sim, e partidas de menos de 3 minutos já acaba sendo pura diversão. Legal. E assim, na sua época de categoria, os seus vários anos que você jogou categoria, você teve, assim, rivalizou com vários jogadores, tanto brasileiro como Panco, pois é. Exato, eu sou um pouco mais velho, mas a gente jogava algumas categorias. Um ano sim, um ano não, Exato. Você acha que essa rivalidade, ela ajuda, ela é positiva, ou assim, não era algo que fazia a diferença, assim, o negócio era lá jogar, ou esse desafio, você gostava desses torneios de categoria, tipo assim, um ano, alguém que era concorrente estava jogando um pouco melhor, você fala, eu vou pegar ele, aí depois você vai, estuda mais, ou não era algo que te motivava tanto? Acho que sim, tanto que acho que mesmo hoje, de até ficar ansioso em partidas importantes, eu lembro que os torneios que mais me deixavam ansiosos sempre foram os torneios de categoria, assim, né? Durante acho que nem tanto, mas eu lembro que um dia antes de viajar para esses torneios era sempre uma ansiedade grande. E eu acho que faz parte de um amadurecimento legal que você acaba fazendo amizades, e essas mesmas amizades, geralmente são os mais próximos da tua idade, são aqueles que você compete o tempo inteiro, né? Então, eu acho que era legal que o pessoal que era da minha escola, por exemplo, falava isso e era uma coisa diferente, assim, né? Você tem muitos amigos, no caso no xadrez, você tá competindo o tempo inteiro com eles e consegue manter uma amizade, né? Então, acho que é uma coisa legal para amadurecimento, e a rivalidade é saudável, sim, eu acho, porque você pode ser super próximo de quem for, mas você senta ali, você quer ganhar, e você não quer perder daquela pessoa, porque você já jogou várias vezes, você tá disputando ali torneios de categoria, e sabe que você já jogou vários e vai jogar mais outros anos ainda, né, até chegar ao sub-18, sub-20 ali, que a pessoa começa a pensar no adulto, né. Então eu acho bem legal, assim, a parte da amizade versus a rivalidade ali, que tem que ser sempre saudável, né? Não tem nada a ver. Você não pode nunca levar pra fora do tabuleiro isso. Legal. Agora, como é que você, avançando alguns anos, como é que você define o seu estilo de jogo? Estilo de jogo? Pergunta difícil. Mas se eu tivesse que falar, bem mais pro posicional, o tipo de ideias que eu tento ter e que eu tento levar para posições mais calmas, geralmente, né? Então, se tivesse que dar um panorama mais geral, eu gosto muito de me preparar nas aberturas, uma coisa que desde cedo eu comecei a pegar o jeito com os computadores e entender que isso é uma vantagem, que você pode ter essa vantagem se você se preparar bem para as partidas. Então, pensando muito nas aberturas, tentando levar sempre um jogo um pouco mais posicional, e sempre gostei muito dos finais também. Então, mais ou menos por aí, tentando me preparar bem, tentando puxar para um jogo mais posicional, né? Acabo encarando posições complicadas também, mas não é onde eu me sinto melhor, não. Muito tiroteio assim, eu já fico um pouco mais, com menos à vontade. E você acha que é o mesmo estilo que você tinha quando você tinha 13 anos, até você se tornar grande mestre com 23, mudou? Você melhorou, mas o estilo mudou? Acho que muito pouco, mudou muito pouco. Até uma pergunta muito boa, nunca tinha pensado nisso. Mas acho que tem muito a ver com a formação, né? Tanto dos professores que eu tive, como dos jogadores que eu estudei, né? Então, tudo bem, eu estudei o Kasparov lá no começo, mas eu comecei a pegar vários jogadores que puxavam mais ainda pro jogo bem posicional, né? O Smyslov, eu li o livro dele, que eu gostei bastante. Capablanca eu via bastante também. Karpov também eu via bastante partida. Então, acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa, eu acho, também. Mas está muito conectado com o que você estudou no teu início, né? E está conectado também com os professores que você teve, né? O Pelikan sempre é um treinador que puxa mais para esse lado posicional, pela cultura dele, e o James também. Eles eram treinadores bem parecidos nesse sentido. Mas acho que mudou muito pouco. O que mudou realmente essa facilidade com as aberturas que eu desenvolvi bastante, então eu acabei conseguindo ter um estilo um pouco mais abrangente e encarar posições mais complicadas de vez em quando, pela confiança que eu pego das aberturas.
mas o estilo em si é muito parecido, né? Você traz os estilos, as qualidades e os defeitos vêm juntos também. Claro. Sempre. Mas então você acha que a formação é mais importante do que a personalidade? Ou não dá pra saber? São dois pontos bem... acho que ainda assim, a personalidade conta, com certeza, mas acho que a formação acho que ainda conta mais. As partidas que você viu, quando você estava aprendendo, você começa a querer, né, se espelhar Replicar naqueles jogadores. Faz sentido se a gente pensar, por exemplo, em algumas escolas antigas, como a Argentina, eles tinham mais gente com o mesmo estilo, mas eu sempre tenho dúvida que se alguém me colocasse para ler todas as partidas do Kasparov, que eu estaria jogando diferente do que eu jogo hoje. Mas enfim. E uma coisa que você falou até de estilo, uma coisa que eu mudei muito, mas aí uma coisa, não sei se tem a ver com estilo isso, mas é coisa totalmente relacionada à prática, que eu jogava muito rápido, faz muito tempo atrás, né? Bem no começo eu tinha a mania de jogar muito rápido. E aí com o tempo, não sei exatamente porquê, mas eu comecei a pensar mais e ter uma postura bem diferente prática, né? O estilo continuou o mesmo. Mas assim, eu tinha o hábito de jogar muito rápido. Até eu lembro que tanto meus treinadores criticavam isso às vezes, assim, me chamavam a atenção disso. Que eu era muito ansioso às vezes para tomar umas decisões sérias. E não sei se eu acabei trabalhando isso demais e acabei muito pro outro extremo, né? Mas eu não era assim não antes. Eu não era de pensar tanto assim não. Mas a prática que mudou daí. Legal. E por fim, se você pudesse voltar no tempo para falar com você mesmo com 12, 13 anos, você teria algo para comentar? Alguma dica? Qual que seria? Assim, porque mesmo essa parte que a gente falou a parte da internet, de jogar muito na internet, que certamente atrapalhou o treinamento, quando a gente fala, putz, às vezes eu podia ter treinado muito mais pra tentar chegar mais longe, né? Por outro lado, acho que toda essa parte de jogar bastante, ou de você não se dedicar tão loucamente assim, estudando livros, ou trabalho mais pesado, eu acho que faz parte também. Então, foi muita diversão que eu peguei também com xadrez, que às vezes eu não era exatamente um treino que eu fazia, mas eu acho que eu consegui me divertir bastante com xadrez também. Então, poderia falar, não, de repente poderia ter treinado mais, não ter jogado partidas de 1 minuto, ou ter melhorado meus treinos mais seriamente, mas não sei se nem eu teria conseguido, porque eu acho que você tem que manter um prazer legal naquilo que você faz. E o estudo de xadrez bem pesado, ele até pode ser prazeroso, mas tem um limite, né? Ele demanda bastante. Então, não sei, eu acho que eu consegui balancear algo legal entre diversão e progresso até onde eu cheguei. Talvez poderia ter chegado antes, mas legal. Mais ou menos. Basicamente você daria um tapinha nas costas e falar, seja feliz, meu filho. Algo assim. Bacana. E por fim, última pergunta, qual que foi o melhor lance ou o lance mais prazeroso que você fez na sua vida? Ou que te dá boas lembranças, né? Tem uma memória bem recente de um torneio ano passado no Zonal do Equador, que era a última rodada, e eu tinha que ganhar para ter chances de classificar direto para a Copa do Mundo, que foi no fim do ano passado. E aí tinha um momento que era um lance... o lance que eu fiz foi Dama D6, que é um lance bom, e eu fiquei muito orgulhoso desse lance, que é um lance mais ou menos natural. Só que eu tinha uma outra opção que parecia que ganhava na hora, que é um cavalo D6. E era o lance que eu tinha pensado antes. É um lance que eu ataco uma peça, depois eu tomo uma outra peça, e parece tudo muito forçado, eu ganharia um peão, parecia simples a vitória. Mas na hora que eu tomo uma peça, ele tem um lance intermediário que é muito difícil de considerar. E eu senti que eu estava bem alerta nesse dia e fiquei muito orgulhoso. No meio daquela análise mesmo, já falei, opa, isso aí, hein? Tava gostando mesmo. Quero nem ganhar a partida ainda. Mas é um bom sinal. Você percebe que você está indo no caminho certo quando você percebe essas coisas, né? Isso, porque é uma coisa que você sente que era realmente difícil de imaginar se você vai no natural. Porque você toma uma peça, é natural que você só pensa na retomada, né? Os intermediários são lances que até aparecem às vezes depois de tomadas. Mas assim, o rei dele estava aberto, né? Tinha pouca peça no tabuleiro, então... Mas aí tem um lance que ataca a minha dama que mata o jogo na hora, assim. E você fica até ansioso, assim, fica até um pouco aflito de pensar na situação de eu ter feito o lance, porque foi tão perto, assim. Cheguei perto, tava começando a pensar em fazer o lance. Então, essa memória legal da Dama D6 que eu joguei. E aí eu acabei ganhando a partida e classifiquei pra Copa do Mundo, né? Que foi uma oportunidade bem legal ano passado.
Ah, legal. Só para lembrar que esse lance será analisado aqui no canal. Vou tentar descobrir qual que era o golpe a ser levado. Se eu não descobrir, eu ligo meu computador e eu vou descobrir de algum jeito. Mas, o golpe a ser desviado, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por ter participado aqui da entrevista. E é isso. Boa sorte aí na sua... A quarentena para todo mundo. Na sua quarentena, como jogador não dá para falar por enquanto, mas como professor, youtuber, você vai seguir ativo aí por enquanto. E treinos, exato. Valeu. Valeu, então. Obrigado aí pela entrevista e boa sorte aí no teu canal, que tem crescido legal aí. Boa sorte nesse novo projeto do Felipe. Valeu. Até mais. Falou, então.